Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da crise política de 2015 sobre o funcionamento das instituições em 2016. E quem faz a análise é o cientista político José Augusto Guilhom Albuquerque, professor titular de Relações Internacionais da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, os rumos da crise política, esse é o assunto de qualquer roda onde se chegue. E uma ansiedade muito grande, se essa coisa tem fim, se pode ficar pior, se de fato, como analistas avaliaram, é uma crise que se estenderá sim por esse ano, pelo ano que vem, pode ir até 2018. O que o senhor acha, professor? Veja, essa crise não é uma crise muito complexa. Ela é basicamente, ela tem um eixo central. Ela é uma crise da presidência da República. Ela não é uma crise do Senado, do Congresso em geral. Tem trabalhado até a Câmara este ano, ela trabalhou quase que o dobro do que produziu no ano passado. O Judiciário está funcionando, é isso. E mesmo uma boa parte do Executivo está funcionando. Mas a presidência não está funcionando e não está funcionando desde a reeleição da atual presidente Dilma Rousseff. Agora, como o senhor disse, né, que é crise da presidência da República, o Congresso Nacional teve muita visibilidade. E essa visibilidade ofereceu à sociedade brasileira a possibilidade de acompanhar o bastidor da política e, inclusive, toda aquela manipulação, as denúncias, a coisa da roubalheira, da cultura da propina e a perda de compostura de parlamentares que chegaram a socos, sopapos e xingamentos. Isso é bom funcionamento de instituição, professor? Não, ou também as instituições ficam impactadas? Não, veja, não é um bom funcionamento de instituições, mas é um funcionamento. Ela está fazendo o papel dela. Bom, o Congresso não está fechado, é isso? Não está fechado e está atuando. Ele não está paralisado. Não há uma paralisia do Senado. O Senado tem derrubado o veto da presidência, tem aprovado assuntos da presidência e tem, inclusive, dado início a esse processo de impeachment, que é uma atuação política extremamente importante no cenário atual. Isso não configura uma crise. O que configura, tudo que você levantou, que eu concordo plenamente em relação ao Congresso, é o legislativo, de maneira geral, no país, é uma questão de credibilidade. O Congresso perdeu praticamente a credibilidade e perdeu também um pouco da previsibilidade. Hoje, é impossível saber o que vai acontecer no Congresso. Quer dizer, não dá para afirmar que, como já foi afirmado, que isso vai se estender por mais 2 anos? Isso é outra questão. É temerário uma afirmação dessa? Não, creio que não. Eu acho que, veja, é difícil prever o que vai acontecer. Pode se prorrogar por mais 2 anos, até o fim, até 2018, né? Se nada acontecer com relação à crise da presidência. Quer dizer, a presidência não tem condições de continuar governando o país e nem tem condições de se colocar novamente como o eixo da política. Mas não é o que o governo fala, né? Não. A presidente e seus ministros estão pretendendo passar ao país e à comunidade internacional também, que tem foco, que tem meta, que tem um novo rumo, com um novo ministro da Economia, e o caminho a trilhar é para um momento melhor na vida do país. É o que eles passam, né? Insistem nessa declaração. No entender do senhor, isso é puro discurso, não sai do discurso, ou de fato a presidente Dilma pode ter ganho fôlego com a atuação do Supremo Tribunal Federal quando sistematizou o tal rito do impeachment lá no Congresso Nacional? São 2 coisas diferentes. Ganhou fôlego porque a coisa estava andando muito rapidamente, quer dizer, havia um progresso muito rápido do processo de impeachment que foi bloqueado, né? Foi mais ou menos, digamos, congelado, né? Então ela ganhou fôlego com tudo isso. Agora, uma coisa é ganhar o fôlego e outra coisa é continuar a ser relevante, né? No sentido de adotar políticas, levar essas políticas até o fim. E cada vez que há uma proposta, que a questão do discurso é realmente importante,
ela tem efeitos, vê efeitos na sociedade, etc. Agora, quando ele não tem nenhum amparo na credibilidade, quem é que acredita hoje que é possível retomar aquela ideia do PAC, do projeto de ação, de aceleração do crescimento, etc., quando não existem recursos para investimento, não existe condições mesmo, vamos dizer assim, operativas para isso, porque já a máquina do governo não é capaz nem de leiloar corretamente os seus projetos. Então, a credibilidade é praticamente zero, né? E isso acontece, de fato, porque a presidente constatou, quando ela se elegeu, que ela não tinha mais cacife, não tinha mais caixa para bancar o tipo de política que ela estava tocando até agora. O impeachment ainda assombra a presidente ou já arrefeceu? Como tem muita gente entendendo, passou a hora, a chance de acontecer um impeachment e essa coisa já refluiu. Existe um temor de muita gente de que com impeachment uma situação que é ruim possa ficar muito pior. Agora, quando você pensa, quem é que diz isso? As pessoas que diziam desde o início que não havia razões para fazer impeachment e que nunca se chegaria a fazer impeachment, são as mesmas que dizem que agora o impeachment já passou, como, por exemplo, o chefe da Casa Civil, né, que disse, não, está enterrado. Né? Está tão enterrado que deve haver agora um recurso ao Supremo, em que a probabilidade de que haja uma mudança, sobretudo nessa questão da eleição secreta, é muito provável. Voto para a comissão. Exatamente. Sim. Porque é fato que existe um item que diz que para todas as outras eleições ao rito na Constituição. Portanto, essa coisa pode ainda ser modificada. Agora, professor, já que o senhor tocou no ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, como é que o senhor entendeu essa última entrevista do ministro Jacques Wagner, em que ele, que é um petista, ligado à alta direção do partido, militante histórico, foi governador de um estado importante, do estado da Bahia, como é que um ministro do porte, do ministro-chefe da Casa Civil, afirma que o PT se lambuzou nessa questão da corrupção? Que avaliação o senhor faz, que análise o senhor faz para o ministro do porte de Jacques Wagner fazer uma afirmação dessa sobre o partido, que é o partido da Presidente da República? Que esse partido, antes de ser da Presidente da República, é partido do ex-presidente da República e mentor da Presidente, e mentor do Jacques Wagner e de todo o PT. E o que ele disse é um pouquinho a mais, ele apenas foi um pouco mais grosseiro do que por exemplo, o Lula, quando se refere ao governo, quando se refere ao PT e quando se refere à própria Presidente. Ele tem dito coisas bastante graves, tanto sobre o partido quanto sobre a Presidente e sobre o governo. E o Jacques Wagner foi um pouquinho além nisso. Né? Mas atuando como se fosse oposição, interessa ao PT atuar como se fosse oposição a Dilma? Eu acho que interessa ao PT atuar como oposição a Dilma, porque é a única chance que eles acham que ainda podem ter de ganhar as eleições. Quer dizer, essa ideia de que... veja bem, quem foi que precipitou o impeachment? Fui eu? Foi o PSDB? Foi o PPS? Não, foi o Lula. Foi o Lula quem precipitou isso quando permitiu que o PT rompesse um acordo que ele mesmo tentou estabelecer com o Eduardo Cunha. Ao fazer isso, ele decretou o impeachment da Dilma. Agora, veja bem, então, tudo parece que é melhor se desfazer dela rapidamente do que continuar sangrando com ela no governo, do ponto de vista do PT e do Lula. Eu tenho uma última questão, professor. O que esperar dos desdobramentos da Lava Jato? O rompimento do ciclo de propinas ou a instalação, como tem dito, aliados do PT, da presidente Dilma, do governo, daqueles que estão mais próximos de pessoas envolvidas, flagradas, denunciadas ou mesmo presas, de que o que essa Lava Jato vai deixar como herança é uma perigosa onda moralista. O senhor acha que pode ser esse o legado?
Eu não vejo onde está esse moralismo, né? Não vejo onde se possa conseguir. O modelo que se tem de moralismo na política é uma oposição apenas contra as questões morais, né? E, sobretudo, usar a corrupção como o principal instrumento de oposição, o que não é o que está acontecendo. O que está se dando digamos, o desmando no governo, quer dizer, o desmando na economia, a tentativa de fazer um falso ajuste que, na verdade, nem começou e já está ultrapassado e agora vai se voltar a fazer a mesma política que se faz há 12 anos e que levou o Brasil praticamente à ruína, né? Então, não há nenhum... evidentemente existe um lado moralista na oposição, mas ele é bastante reduzido. Eu acho que há muito mais tolerância do que moralismo nesse sentido. E eu agradeço muito sua entrevista, professor. Eu que agradeço, é um prazer. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estela.